Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública e hoje a gente recebe o vereador Alexandre Vilela, do PTB, um dos recordistas de requerimento, né, vereador? Seja bem-vindo. A gente tem bastante coisa para conversar hoje, né? Se quiser dar um oizinho para quem nos assiste. Primeiro, agradecer o convite da TV Câmara, todos os profissionais, né, que aqui estão e trabalham e levam até você que está em casa um pouco do dia a dia do vereador. E como você disse, é muito corrido, são muitos pedidos e a gente tem que estar realmente antenado nos 4 cantos da cidade. Então, muito obrigado, né, à TV Câmara e a você que está em casa. Então, a gente já começa falando de trânsito, vereador. Tem muitas queixas em relação a isso. Quais são as principais solicitações do senhor que foi acompanhando o pedido dos munícipes? Olha, a gente fez um estudo amplo com relação à situação do trânsito em Taubaté. A gente viu um problema crônico, né? Que quando eu falo crônico é justamente, nós temos uma população com um pouco mais de 300 mil habitantes, mais um número de carros que chega a quase 200 mil veículos. Então seria mais ou menos quase um carro para cada habitante. E ruas muito estreitas, apertadas, que foram planejadas há décadas e com isso nós temos vários problemas. Por exemplo, a área central. Não se tem mais espaço para você parar o carro. O comércio da área central está perdendo muito, muitas lojas estão fechando, porque as pessoas, além dessa crise, mas as pessoas não estão conseguindo parar os seus veículos por causa da área azul. Muitos estacionamentos foram abertos, mas não há um acompanhamento específico com esses estacionamentos, tanto que muitos deles manobram o carro para fora, atrapalhando demais o trânsito. A área azul, infelizmente, é um mal necessário, que faz com que o estacionamento seja rotativo, porque quem trabalha na região central para o carro lá e às vezes acaba ficando o dia inteiro e tirando a vaga de quem de repente poderia estar consumindo algum tipo de serviço ou produto nesses comércios da região central. Um outro ponto que a gente pode notar também é a presença da universidade, né, na região central de Taubaté. É um grande erro, nós não podemos mais, já tive essa conversa com o prefeito, não podemos mais ter uma instituição de ensino numa região central tão importante, né, para a cidade de Taubaté. E falando ainda sobre o trânsito, nós temos outras questões importantes. As marginais, obras que foram propostas justamente para as marginais da Dutra, que vão vir com o dinheiro do CAF, segundo a prefeitura, está muito próximo desse dinheiro chegar a Taubaté. A duplicação de viadutos, temos aqui, por exemplo, o viaduto ali da Chateaubriand, que dá acesso ao Barreiro, ou então quem vem do Barreiro, que dá acesso à Independência, um gargalo imenso no trânsito ali. A prefeitura tem o desafio de ampliar aquele viaduto e o excesso de semáforo em alguns casos, né? A Avenida Independência, por exemplo, ela se tornou mão única, mas você pega a cada 50 metros você tem um semáforo. O trânsito não flui. E eu acho que o ponto principal também é a presença de agentes de trânsito nos horários de pico. 7 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Fato esse que não acontece. Vereador, toda vez que tem alguma audiência, algum comentário sobre o orçamento, sobre os planos para o ano que vem, sempre falam que falta verba para a Secretaria de Obras, Serviços Públicos e justamente foi o que o senhor disse, está esperando o dinheiro do CAF. Sem querer fazer polêmica, mas já faz muito tempo que falam que esse dinheiro está para chegar. Em que pé de verdade que está? É verdade, mas pode fazer polêmica, adoro polêmica, né? Eu tenho que fazer mesmo. E eu acho que é uma novela, eu já cansei de falar, tudo era CAF, tudo era por causa do CAF, tem que esperar o CAF. Parece que o CAF vai resolver todos os problemas de Taubaté. E não vai ajudar muito as obras. Só que conversei com o prefeito há 3 dias atrás, e o prefeito falou que agora, no comecinho de janeiro, ele esteve em Brasília, na primeira quinzena, na segunda quinzena de agosto. Na primeira quinzena de setembro, ele esteve reunido com o Senado, alguns senadores, e avançou e só faltam algumas assinaturas. Então, essa presença dele em Brasília e a garantia desses senadores que será liberada essa verba, eu acho que é um passo importante. Então, né, essa palavra dele que no comecinho de setembro esse valor seria liberado à cidade de Taubaté. No primeiro semestre a gente teve 7 audiências, se não me engano, do plano diretor, que também engloba mudanças que podem ajudar o trânsito. O senhor acha que vai efetivamente trazer melhorias? Olha, toda audiência, né, ouvir as pessoas é sempre importante, mas eu acho que o trânsito ele tem que estar em constante modificação, porque hoje Taubaté apaga fogos. Temos, por exemplo, a região ali da Vila São Geraldo, né, foi instalado recentemente o semáforo na Rua Bahia, melhorou muito, mas sempre condomínios novos estão sendo implantados, outros corredores também, e a gente percebe que o investimento não é feito.
mas nós temos muitos radares espalhados pela cidade, nós temos muitas multas sendo aplicadas, o recolhimento de IPVA não é pouco para a cidade de Taubaté e o investimento precisa vir rápido e não é com dinheiro do CAF, não. Tem que ter recurso sim para contratar mais agente, tem que ter recurso sim para fazer mais ciclovias. Há quanto tempo você que está me vendo agora, há no mínimo 2, 3 anos que não se implanta uma ciclovia mais em Taubaté. Então está na hora de se optar por esse novo sistema e de um investimento maior. Né? Dinheiro tem, porque tem radar multando, tem PVA sendo pago, né? Recursos vindo. Aí eu acho que a prefeitura poderia e deve investir na questão do trânsito. Outro tema que a população pede mais investimento é em segurança, né, vereador? O que as pessoas andam? O senhor tem bastante contato com o público, com o povo. O que eles estão pedindo, que pode ser feito pela prefeitura, que o senhor sabe que está sendo feito um estudo para isso? Olha, inclusive o debate vem sendo acalorado entre município e estado. O prefeito na semana passada já falou, olha, a minha contrapartida já estamos dando. E quando eu falo prefeito ou prefeitura, eu falo população de Taubaté. Você, taubatiano, que me vê e me escuta nesse momento, tem que entender o seguinte: a segurança pública é uma obrigação do Estado. O que Taubaté fez? Taubaté, a população de Taubaté comprou câmeras de segurança, contratou atividade delegada, a população de Taubaté comprou viaturas para a Polícia Militar, viaturas para a atividade delegada, fornece combustível para a Polícia Militar, né? Além de infraestrutura diferentes, né? A reforma do batalhão, da Escola de Cabos e Soldados e outras infraestruturas que são dadas. Mas não é uma obrigação da população de Taubaté, é uma obrigação do governo do estado. E o principal gargalo hoje é política pública para adolescente. Na minha época, na sua época, na época de muita gente que está nos assistindo, você tinha 15, 14 anos de idade ou menos, 8 horas da noite você estava em casa. A maioria dos adolescentes hoje não é assim. Estão nas ruas e alguns deles, infelizmente, praticando crimes. Na semana passada, inclusive, tive relatos no programa que eu apresento na rádio de um adolescente que foi detido pela polícia e falou com uma arma de brinquedo e falou para o policial, falou assim, não, eu ia praticar um crime mesmo, eu ia assaltar. Foi levado à delegacia, meia hora depois foi solto, né, com a presença dos seus responsáveis. 2 horas depois ele foi preso de novo porque praticou, né, um crime na região central da cidade. Então prenderam uma pessoa que falou que ia praticar um crime, soltaram essa pessoa e depois voltou às ruas, né, e infelizmente praticou mais um crime. Então é política pública para resolver essa questão e o número maior de policiais. Nós temos uma academia aqui em Taubaté que forma centenas e centenas de policiais militares, só que na hora da formatura depois ficam 3, 4, 5 na cidade, todos vão embora. Então qual que é a vantagem? Nós vivemos na região mais violenta do estado de São Paulo e nessa região mais violenta, nós vivemos na cidade mais violenta dessa região. Então está na hora do governo do estado mostrar força, porque a população de Taubaté já está colocando um dinheiro muito grande na segurança pública. Eu não sei se o senhor acompanhou, mas eu tenho visto nas redes sociais algumas denúncias de que nos 2 shoppings da cidade estão acontecendo crimes envolvendo até mesmo adolescentes ou, em alguns casos, até adultos. E o que a gente faz quando é um lugar particular, mas que é frequentado pelo público? E também o que a gente faz em relação a não ter tantas opções de lazer na cidade e agora está sofrendo as consequências de não saber se pode ter essa opção de lazer agora. A prefeitura pode fazer alguma coisa nesses casos? Eu acho... Mas também considera isso de faltar mais educação, mais atividades para as pessoas. Não, com certeza. São, assim, áreas de lazer nós temos aí algumas, obviamente, que atividades também temos. Agora, compete isso que você acabou de falar, um pouco da iniciativa, de repente, da pessoa buscar uma escolinha de esportes, um ensino integral ou um afazer. Eu acho que a prefeitura tem que investir cada vez mais para cercar esses jovens de atividades para que isso não aconteça. Agora, espaços públicos, como, por exemplo, os shoppings, e eu já conversei com algumas pessoas que trabalham em um dos shoppings da cidade e disseram exatamente isso, que adolescentes, usuários de crack, às vezes ficam durante o almoço por lá. Aí você tem que chamar o Conselho Tutelar, que é um braço importante também, né, para evitar que essas pessoas cresçam e se tornem marginais. Né? O Conselho Tutelar tem que estar presente, a Prefeitura fazer um investimento maior, só assim a gente muda, né, esse cenário muito ruim da segurança pública, né, que é a presença
de adolescentes no mundo do crime, que aí cada dia mais está reduzindo a idade. Para você votar, você tem que ter 16 anos, mas de repente para você responder pelo que você faz, você tem que ter só 18. E hoje em dia, infelizmente, o mundo do crime está aí recrutando esses menores. E a população acaba acuada, né, vereador? Totalmente, porque o menor, quando sai da delegacia, ele sai como se fosse um herói, né? Ele sai lá, porque os responsáveis chegam, ele vai, olha, me prenderam, eu voltei para a rua e agora vou praticar crime de novo. Até eu fazer 18 anos, ninguém pode mexer comigo. Essa sensação de impunidade é muito grande, porque na hora de um adolescente puxar uma arma, né, ele não vai pensar duas vezes. Por isso que a política pública, social, é importante para cercar ele de atividades, né? E mente vazia, oficina do diabo, como já diziam os nossos pais e avós. Com certeza, e esse foi o primeiro bloco do Fiscalização Pública. Não sai daí, que no próximo bloco a gente vai falar de direitos do consumidor e também um festival de cinema que promete trazer muita alegria para o povo. A gente volta já.